obrigado. Vamos fazer, então, esse primeiro exercício que foi proposto aí para vocês, tá? Que é um exercício bem simples, tá? Que envolve, então, agora um sistema com números, tá? Então, nós temos aqui um fio, é o problema número 1. Nós temos aqui um fio, e esse fio, ele possui uma constante torsional, Kt, de 0,0375 newton vezes metro sobre radiano. É um fio, e lá no fio, no centro do fio, tem um disco, né, que vai girar em relação a isso. Né? Imagina que eu coloque no teto aí um fio e coloque aí um disco que tem um peso. Esse disco tem um peso, ele tem um peso de 25 newton, tá? E tem que ter um cuidado com isso, porque peso é diferente de massa, né? Nós temos que transformar esse peso sempre em massa, tá? E ele tem um diâmetro de 0,30, são 25 newton, né? Distribuídos em um disco de 0,30 metros, 30 centímetros. E nesse problema, o problema vai ser o seguinte, ó. Imagine que eu estou com uma condição aqui eu estou com essa condição aqui, ó, esse ponto aqui. Eu vou pegar esse disco e vou girar ele. Vou provocar um giro desse ponto de 360 graus. Vou girar ele 360 graus e vou soltar. E quero observar, então, qual vai ser, eu quero saber qual que é a frequência natural do disco, né? E suas amplitudes de movimento, só que os movimentos são θ para um lado, θ para o outro. Então, eu vou girar esse disco a partir do fio, né? Eu giro o disco a partir da constante torsional de 360 graus, isso equivale aí a 2π radianos, né? 2π radianos, eu vou girar de 2π radianos, tá? E quero observar, então, qual vai ser o movimento dele. Então, quando eu soltar o x0, então, desse problema aqui, ó, o θ inicial, é 2π radianos. Esse é o θ inicial, certo? Então, quando eu soltar essa massa, que eu desloquei inicialmente de θ0, ela vai voltar pelo efeito da mola, Kt, ela vai voltar novamente, vai girar no sentido contrário de novo, tá? E vai adquirir energia cinética. Quando ela passar por esse ponto aqui, ela obteve a máxima energia cinética, né? E vai continuar a dar mais uma volta, né? Vai continuar a dar mais uma volta ainda, e vai transformar essa energia cinética em energia potencial novamente da mola. Aí ela vem até aqui e para. Quando ela chega aqui, ela volta e transforma a energia potencial armazenada na mola em energia cinética e assim por diante. Tá? Esse vai ser o princípio de trabalho dela, tá? Vai girar, então, entre esses pontos aí, tá? E vai provocar, então, um movimento vibratório, tá? Aqui, estamos trabalhando com movimentos vibratórios grandes, né? 360 graus, né? Mas a vibração, na realidade, são deslocamentos e movimentos bem pequenos, tá? Então, o que vai ser este movimento, então, né? Este movimento, ela vai vibrar, então, de acordo com esses dois movimentos aqui, ó. Como não tem velocidade inicial, ela vai ficar vibrando em relação ao θ0 e menos θ0. Então, opa, não aqui, tá errado aqui o desenho, peraí. Aqui, vai vibrar assim, né? Vai vibrar assim. Aqui, entre o θ0 e o movimento, tá? Então, ela vai ficar vibrando entre esses dois valores aí. Como não tem amortecimento, fica vibrando indefinidamente, a vida inteira, infinitamente, com esse movimento, porque não tem amortecimento, tá? Quando a gente colocar o amortecimento, nas próximas aulas, vamos ver que esse movimento vai ser extinto, né? Pode perguntar. Hein, professor?
Ali no gráfico que o professor desenhou, o início do movimento está deslocado, né? Seria Esse nessa aqui? situação. Ali no gráfico aqui que o professor fez. Não, esse não, ó. Eu dei o movimento, aqui eu dei o movimento, ó. Esse movimento aqui, que eu coloquei no gráfico, ó. Esse movimento que eu coloquei aqui no gráfico, essa amplitude aqui, ó, corresponde a 360 graus. Isso, seria ali 2 π radianos já, né? 2 π radianos, tá? Mas o pico não está deslocado do zero, ó. O T igual a zero é aqui, ó. Aqui é o T igual a zero. Então, esse gráfico aqui não está deslocado porque não tem aceleração, não tem velocidade inicial. Tá? Então, isso aqui corresponde a 360 graus, né, essa amplitude, e aqui embaixo também corresponde, então, também a 360 graus, negativo, né? Isso? Isso, entendi. Tá. Entendi, sim. Se tivesse velocidade inicial, é como se eu tivesse isso aqui, ó. O gráfico ficaria assim, ó, com a velocidade inicial. Aqui está t igual a zero, né? Se eu tivesse velocidade inicial, aqui estaria o θ zero. E se eu tivesse velocidade inicial, aí sim estaria o ângulo de fase. Ela sairia para cá e faria esse movimento aqui, ó. Então, isso aqui é 360 graus, mas a amplitude máxima do movimento seria um pouquinho maior do que 360 graus, dependendo da velocidade inicial. Aí sim estaria defasado, ó. Teria um ângulo de φ entre o pico máximo e o início do movimento. Tá? Aqui não tem, então. Bom, vamos resolver isso aí, então. Deixa eu só apagar aqui para poder resolver. Então, a dedução, então, do sisteminha, eu vou apagar um pouquinho isso aqui. Então, em primeiro lugar, cálculo da massa. Então, vamos calcular a nossa massa. Sabemos, então, vou colocar aqui o cálculo da massa. Sabemos que o peso é 25 newton. Então, aqui, ó, peso é massa vezes gravidade. Aqui, o peso está em função do W em inglês, weight. Acho que weight é peso, tá? Então, 25 newton é igual, 25 newton é igual a massa vezes 9,81 metro por segundo ao quadrado. Então, a massa é igual a 25 dividido por 9,81, 2,54 mais ou menos aqui, ó, quilograma. Então, essa vai ser a massa do meu sistema. Então, transformando isso para massa, agora eu tenho massa. Massa, então, é igual a 2,54 quilogramas. Eu preciso da massa para poder fazer o cálculo do ômega F. Bom, a nossa dedução, né, a equação do movimento, como a gente fez antes, equação do movimento, como a gente deduziu antes, a gente vai fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto G, que é esse aqui, igual a J0 vezes aceleração angular. Então, quando eu promovo um deslocamento θ, a formação de um torque restaurador, menos Kt vezes θ, igual a J0 vezes aceleração angular, menos J0 vezes aceleração angular, menos Kt vezes θ, igual a zero. Então, dividido tudo isso aqui por menos 1 e por J0,
vai ficar aqui o θ, aceleração angular, mais kT sobre J0, vezes o θ é igual a zero. Essa, então, é a equação diferencial desse movimento, que a gente deduziu antes. Já temos ela. Precisamos agora do J0 dessa seção. Essa seção aqui, J0, é uma seção circular, né? Circular, e o giro ocorre em relação ao centro de gravidade dela. Se nós olharmos nos formulários de J0, o J0 para um disco que gira é 1/2 de massa vezes o raio ao quadrado. Essa aqui é a fórmula do J0, momento de inércia mássico, para um disco que gira. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu não consegui encontrar no livro, né, que estava isso aí agora, né? Mas se vocês colocarem aí na internet, aí qualquer área aí, não, aqui, aqui, eu coloquei na Wikipédia, tá? Olhem aqui, momento de inércia mássico, momento de inércia ou momento de inércia de massa, tá? Então, o momento de inércia de massa depende da seção, e aqui na Wikipédia, e nos livros em inglês também, tá, pessoal? Nos em inglês, eles chamam de I essa variável, tá? Então, ó, para um cilindro maciço de massa M e raio de base R em torno de seu eixo, o I é 1/2 de massa vezes R ao quadrado. Se eu tivesse uma esfera de raio R e massa M, o momento de inércia mássica dela é 2/5 de mR ao quadrado. Massa vezes raio ao quadrado. Para um anel cilíndrico de massa M e raio R em torno de um eixo paralelo à sua giratriz, I igual a massa vezes R ao quadrado. Para um cilindro vazado, I igual a massa sobre 2, R ao quadrado mais R sobre 2. Imagina um cilindro oco, tá? Para uma barra delgada, né? Uma barra que tem um comprimento L, o J0, então, é 1 sobre 12 massa vezes L ao quadrado. Cada tipo de seção tem o seu momento de inércia mássico, tá? No inglês, ele vem como o I. Nós estamos usando o J0, que é a terminologia que o Hall está usando, tá? Mas a gente pode também encontrar com I. Muitas vezes dá muito nó na cabeça da gente, tá? Quando eu estou trabalhando com I, com J, com I0, J0, né? Então, a gente tem que ler. O que é momento de... isso aqui é momento de inércia mássica. Então, é o I, tá? Isso vai dar muita confusão. Tem livros que falam I, outros J0 e assim por diante, tá? Ok? Bom, então, o I depende, então, da massa e dos raios, né? Do diâmetro da peça. No nosso caso, então, o nosso I, ele vale, que é o J0, ele vale 1/2 de massa vezes ao quadrado. Tá? Então, a gente vai usar ele para poder fazer o cálculo. Podemos até calcular o J0 aqui. Eu não tenho esse valor calculado, eu tenho ele direto lá na equação. Mas, esse valor pode ser calculado. Então, seria 1/2, vamos colocar aqui, 1/2 de 2,54 kg vezes o raio ao quadrado, 0,30 ao quadrado. Se alguém puder calcular para mim aí, ou deixa eu pegar minha calculadora, e também eu calculo também aqui. Eu não tenho esse valor diretamente calculado aí. Mas vamos até colocar aqui o J0. Professor, o raio não é 15, é 0,15? Ah, sem dúvida, 15. O diâmetro é 30, o raio é 15. Deixa eu apagar aqui. O raio é 15.
né? Bem colocado, raio 15. Então, aqui, 15 metros ao quadrado. Então, aí é vezes 2,54 dividido por 2, né? Então, esse J0 aqui, só confirmo se dá certo aí. J0, 0,3175 quilograma vezes metro quadrado. Essa é a unidade. Só confirmo se dá isso aí mesmo. Acho que sim. Acho que deu isso aí mesmo. Né? Só confirmo esse resultado. Se alguém tiver algum resultado diferente, se manifeste aí. Então, esse aí. Oi? Diferente. Errado aqui. Vamos ver. O meu também deu, professor. Deu 0,0285. 0,028. Então, deixa eu ver aqui. Eu talvez tenha feito errado aqui. Ó. É ponto 15 ao quadrado igual vezes 2,54 dividido por 2. 0,028. Fechou. É 0,028. Eu não sei o que tinha na calculadora, alguma coisa anterior aí. 0, vamos colocar certinho aqui. 0,028. Isso mesmo. 0,028. Dá para colocar aí 5,58 quilograma metro quadrado. Então, esse é o momento de inércia máximo desse disco. Tá? Se eu tivesse uma barra sendo girada, a barra ia ter um outro momento de inércia máximo, diferente do disco. Tá? Ok? Bom, dando aí, então, o J0, agora a gente pode calcular, então, a frequência deste movimento. Então, podemos agora calcular a frequência natural do sistema. Já tinha equação para isso, tá? Então, eu acho que ele pede aqui qual é inicialmente a frequência natural. O item A, então, frequência natural. Frequência natural. Então, nesse caso, a frequência natural, né, vai ser igual. Ômega n é igual a raiz quadrada de Kt sobre o J0. Agora eu posso calcular. Então, ômega n é igual a raiz de Kt, que é 0,0375 Newton vezes metro por radiano, dividido por J0, 0,028, deixa eu ver ali, 0,2858. 0,02858 quilograma vezes metro ao quadrado. Tá? Então, se vocês fizerem essa conta aqui, o ômega n vai nos dar por favor, 1,14, exatamente, 1,1491 radianos por segundo. Tá? Então, fechou então a nossa frequência natural. Tá? Bom, frequência natural. Com ela, eu posso calcular o período de vibração. Período de vibração. Esse período de vibração é o tal. Vou colocar aqui como é também natural, tal natural, igual a 2π dividido por ômega n. Então, tal natural é igual a 2π dividido por 1,14. 1,149. Que vai dar, então, um período natural de quantos segundos para dar um ciclo completo? 5,48.
5,48 segundos. Então, isso é o tempo para ele sair da posição θ0, 360 graus, e ir até menos θ0 e voltar ao θ0. Tá? É o período. Então, o período vai ser isso aqui, ó. Aqui, então, para vir dessa posição até essa, esse, então, é o período. Tá? É o período em segundos, né? Se eu fizer o gráfico em segundos, então, em segundos. E pede também para calcular o que mais aqui agora, eu acho que é isso aí. Por enquanto é isso aqui, tá? Bom, agora ele pede para calcular a velocidade. Tá, então calculamos a frequência natural e o período de vibração, tá? Podemos calcular em hertz também tudo isso aí, tá? Mas não foi pedido aqui. Pede para calcular, determine o período de oscilação, calculamos já então, e a velocidade máxima em um ponto na borda do disco, tá? O que está querendo fazer nesse item aí, tá? No item C, então, que está pedindo aí, queremos saber qual a velocidade máxima, em um ponto da borda do disco. Então, é isso aqui, ó. Eu quero saber, imagina se eu pegar um ponto da borda do disco, ela tem um raio, eu quero saber essa velocidade aqui, ó, velocidade tangencial, tá? É isso que está sendo aí, tá? Qual que é a velocidade tangencial máxima? Qual que é a máxima velocidade tangencial? Em um ponto da borda do disco. Então, a máxima velocidade tangencial, ela vai ocorrer quando a velocidade for angular, quando o θ velocidade for máximo, ela vai ocorrer quando ele for máximo, em algum ponto quando ele for máximo, e na borda do disco, então a tangencial. Então, o que acontece? Eu preciso saber qual é a velocidade, a equação da velocidade angular, tá? Para poder, então, determinar tudo isso. Então, assim, ó, a solução da equação, aqui também eu vou colocar aqui uma solução, deixa eu colocar aqui, ó. A mesma solução que eu coloquei antes para vocês ali no slide final, tá? Uma outra solução aqui, só em termos, então, de θ0. Para a equação do movimento. Só vou colocar aqui essa solução aqui, ó. Essa aqui que a gente viu anteriormente, ó. Só vou colocar em função de θ0, então. Tá? Então, o θ, aquela mesma equação, é igual ao θ0, ou não tem velocidade inicial, vezes cosseno do ômega n t menos o φ. Tá? Lembrando que o θ0, o A0 ali na equação de antes, é igual a θ0 ao quadrado mais... aqui eu vou mudar aqui um pouquinho uma coisa aqui sobre ômega n. Aqui elevado ao quadrado, raiz quadrada. Eu vou colocar aqui, ó, diferentes aqui, para não confundir esse termo aí. Na realidade, esse termo θ0 aqui é um θ0,
um θ zero negrito, né? Está no livro. Eu vou deixar em A0 aqui para não confundir vocês aí. A0. Tá? Só para não confundir aí com o θ zero da velocidade inicial. Senão esse θ zero aqui se confunde com a velocidade inicial. Deixa assim, fica melhor. Então, o que acontece, pessoal? Essa é a equação do movimento. Θ. Θ em função de t. Certo? Então, o que eu preciso é saber, nesse item C, eu preciso saber qual é a velocidade angular máxima do sistema para depois calcular essa velocidade tangencial máxima. Então, nós vamos ter que pegar essa equação e derivar ela. Tá? Então, essa equaçãozinha aqui, se nós derivarmos ela em relação ao tempo, fica θ derivada de θ em função da velocidade, é igual, então, ao quê? Derivada do arco menos ômega n vezes o A0, tá? O derivada de cosseno é menos seno, né? Então, vezes, o menos aqui é do menos seno, vezes seno de n t menos o ângulo de fase. Então, nesse problema, essa é a aceleração, a velocidade. Se nós derivarmos novamente isso em relação ao tempo, vamos ter a aceleração. Então, derivada de seno é cosseno. Tá? Derivada de seno é cosseno. Então, menos derivada do arco ômega n ao quadrado vezes A0 vezes cosseno de ômega n t menos φ. Tá? Então, só derivando isso aqui em seno e cosseno sem fazer sem arrumar, né, aqueles termos cosseno, o sinal negativo com cosseno, o sinal negativo com seno, sem arrumar esses termos aí, deixando em cosseno, seno e cosseno, né, nas três. Essas são as derivadas, tá? Bom, a velocidade tangencial máxima ocorre quando eu tenho velocidade máxima. A velocidade tangencial máxima aqui, ó, ela ocorre quando eu tenho esse valor aqui máximo. Então, vou colocar aqui, ó, a velocidade. Pode falar. Bem, professor, o ângulo ali na equação, ali que nem na equação da velocidade, ele fica a velocidade angular vezes o período menos o ângulo. Aquele ângulo ali é o ângulo inicial, que no caso nosso vai ser 2π sobre 2. Esse φ aqui? Isso, é o ângulo inicial, né? Isso. Esse ângulo é aquele ângulo entre o ângulo φ, né? Isso, o ângulo inicial φ, ali. Eles teriam... Que no caso ali nosso vai ser o 2π ou 360 graus. Ah, sim. O θ zero, né? Sim. A condição de contorno é que o nosso deslocamento inicial é 2π, tá? E a velocidade inicial é zero. Essas são as condições de contorno, tá? Condições de contorno. Então, isso vai aparecer agora, a velocidade máxima vai aparecer em função dessas condições de contorno, porque elas estão aqui, ó. O A0 está aqui, ó, e a velocidade inicial está aqui, ó. Então, nessa fórmula do A0 que eu estou colocando aqui em azul, ó, esse valor aqui, ó, é 2π, fechou? Isso. E esse valor aqui, ó, do θ zero aqui em cima é zero, tá? Nesse nosso caso, o A0 vai ser igual ao quê? Se esse termo aqui tudo é zero,
o A0 vai ser 2π ao quadrado sobre a raiz quadrada disso, né? A raiz quadrada disso vai ser igual ao próprio 2π. Então, o A0 ali, ó, vai ser o próprio 2π, tá? Ó, esse termo aqui vai ser 0. Vai sobrar só o 2π. Feito, Marcos? Entendi. Agora, vejam que nós estamos querendo calcular a velocidade tangencial máxima. Bom, a velocidade tangencial máxima, ela vai ocorrer aqui, ó. Vamos fazer a análise dela. Equação da velocidade menos ωn vezes. Quanto é que vale o A0? Ó, 2π. Estou pegando essa equação aqui em cima. Repetindo ela aqui embaixo. A0 vezes seno de ωn t menos φ. Para aquelas condições de máxima velocidade, a gente tem que observar a equação, qual é o valor do seno e cosseno que dá máximo. Então, ó, a máxima velocidade ela ocorre quando seno de ωnt menos φ for igual a menos 1. Ou 1, né? Quando for igual a menos 1, que multiplica esse menos ômega aqui, ó, vai ficar então o seguinte, ó. Menos ωn vezes menos 1 vai me dar, então, a velocidade máxima, que no nosso caso vai ser, então, o quê? Eu vou colocar os valores positivos já aqui, ó. Tiro aqui positivo, isso vai dar igual a 1,14, 1,14. Qual que era o valor de antes? Deixa eu voltar aqui atrás. 1,1491. 1,1491 radianos por segundo vezes 1, né? Vezes menos 1 aqui. Então, a velocidade angular máxima, aqui então é o max agora. Max. Tudo é max, porque nós estamos colocando aqui para condição máxima. Tá? É igual a 1,1491, né, radianos por segundo. Essa é a velocidade angular máxima do sisteminha. Mas eu ainda quero calcular o quê? Ah, faltou aqui uma coisa aqui ainda, peraí. Faltou o A0, que eu não multipliquei o A0. Vamos repetir aqui. Aqui vamos apagar. Aqui tem o A0 aqui no meio ainda. Tem o menos 1. Né? E aí tem um A0 ainda também. Só para... Aqui, ó, tem o A0. O A0 vale 2π. Aqui ele. O ômega está aqui. O A0 vale 2π. Vezes menos 1. Então, aqui ainda tem vezes 2π. Radianos. Tá? Então, isso aí vai nos dar... o metro por segundo é aqui, ó. Certo? Aqui que é metro por segundo. Então, isso aqui vai dar radianos por segundo. Então, θ max, fazendo a conta aí, vai dar 7,16 radianos
por segundo. Isso é a velocidade angular máxima do disco. Velocidade angular, radianos por segundo. Tá? Agora, eu sei então que esse disco, a máxima velocidade, θ max, em algum ponto, vai ser 7,16 radianos por segundo. Agora, com o raio, nós vamos calcular a velocidade tangencial máxima do ponto P. Tá caindo muito a internet aí, Formaio, né? Mas tá gravada aqui, tô gravando. Hoje tô cuidando. Depois eu também pego e mando isso aqui para vocês também, pode ser? Eu pego esse arquivo aqui que eu estou salvando ele e mando para vocês também o arquivo também, tá? Daí fica melhor também. Isso. Então aqui, ó, pessoal, agora nós vamos calcular a velocidade tangencial. Eu tenho o disco. Esse disco aqui é o disco, olhando de cima, né, que tem um diâmetro de 30 centímetros e o raio de 15. Eu quero pegar esse ponto, que é esse ponto aqui, ó, e calcular a velocidade tangencial dele. Aqui vai dar em metros por segundo. E eu sei que aqui a velocidade angular é de 7,16 radianos por segundo. Então, ó, aí vem o seguinte agora. Ó. Essa velocidade tangencial é igual a velocidade angular vezes o raio. Então, ó, velocidade tangencial é 7,16 radianos por segundo vezes o raio, que é 0,15 metro. E aí, então, sai que a velocidade tangencial é 1,07, agora, ó, metro por segundo. Tá? Então, tá aí, ó, a velocidade tangencial desse ponto na borda do disco. Vejam que ele confunde bastante o problema, né? Nós temos que usar a equação diferencial para calcular a velocidade angular máxima. Essa aqui é velocidade angular máxima. E com a velocidade angular máxima, calcular a máxima velocidade tangencial do ponto P. Tá? O probleminha é bem sacana na definição dele, tá? E aí esse então é todo o processo então que envolve